Glória a Jesus, meus amados, queridos irmãos, nós estamos aqui e hoje para trazer uma palavra que Deus tem colocado muito forte no nosso coração, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, ainda na nossa quarentena, no nosso culto online, mas eu sinto que Deus está fazendo algo tão especial nas nossas vidas e que o Espírito Santo nos dê olhos para enxergar aquilo que Ele está fazendo, para nós trabalharmos bem em sintonia, alinhados com o Espírito Santo, porque é uma obra linda e maravilhosa que Ele está fazendo, que Ele abre os nossos olhos para enxergar isso. E eu quero falar aqui sobre um tema que é uma casa inabalável. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E da mesma forma ele fala, aquele que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a areia. Então Jesus fala sobre uma vida baseada na palavra, uma vida com raiz e alicerce, e ele fala de uma vida superficial. Ele está falando aqui para cristãos. Então o que Jesus está nos alertando para nós não sermos cristãos superficiais, porque os dois, tanto a casa que está sobre a rocha quanto a casa que está sobre a areia, ela vai passar por tempestades. A diferença é que a da areia vai ruir. Então Deus está nos chamando e nos dando dicas e aqui princípios para nós não sermos uma casa abalável, mas uma casa inabalável. E Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Isso está no capítulo 7. Se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo 5, o capítulo 6, nós vamos ver diversos princípios que Jesus estabelece para fazer a diferença na nossa vida, para nós sermos essa casa inabalável. Eu quero que você acompanhe isso aqui agora, isso vai trazer algo muito precioso para o seu coração, para a sua vida, para você ser essa casa inabalável. Então eu quero abrir com vocês lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro, versículos 5 e 6. Jesus diz assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe recompensará. Então eu quero enfatizar aqui duas frases. No primeiro versículo, versículo 5, Jesus diz, e quando orarem? Jesus não está dizendo se por acaso orarem, mas ele está fazendo uma afirmação, quando orarem. Depois no versículo 6, ele diz, mas ao orar. Então Jesus está fazendo uma afirmação muito contundente do estilo de vida daqueles que de fato são discípulos de Jesus. É um estilo de vida na oração. Agora, capítulo 6, também, versículo 9 a 13, Jesus diz assim, ensinando a respeito da oração, ele diz, portanto, orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, como Jesus afirmou que os discípulos seriam pessoas de oração, logo em seguida, ele começa a dar uma base para a nossa oração. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração religiosa, não são frases apenas repetitivas, mas ali está a base da vida de oração do cristão. Então Jesus está ensinando de fato os princípios de oração. E eu quero abordar com vocês aqui 3 princípios embutidos aqui na oração do Pai Nosso que deve fazer parte da nossa vida diária de oração. A primeira coisa, Jesus começa esse ensino dizendo o seguinte, Pai Nosso que está nos céus. Então Jesus, ele já chocou o coração da comunidade ali que estava ouvindo, porque todos eles estavam acostumados a ver Deus como simplesmente um Deus distante, um Deus muitas vezes irado, e Deus se irava mesmo e continua irando contra o pecado, mas eles tinham essa visão de Deus. Agora Jesus estava mostrando uma outra face de Deus, Deus como Pai. Só que Jesus usa o pronome aqui, Pai Nosso. Então não é só o meu Pai que está nos céus, o Pai Nosso. Por que Jesus faz isso? Porque ele mostra que
porque a vida de oração deve ser uma vida onde nós respeitamos, onde nós reconhecemos que fazemos parte de uma comunidade, de uma família, onde nós temos pai, mas onde nós temos irmãos. E em seguida, Jesus fala assim, e perdoa, num dos momentos da oração, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Pai nosso, e perdoa as nossas dívidas, porque Jesus, ele subentende, está subentendido aqui, que nós iríamos viver em comunidade. E para nós vivermos em comunidade, o nosso estilo de vida deveria ser uma vida de perdoar e ser perdoado. Perdoar e se humilhar pedindo perdão. Esse deve ser o estilo de vida da nossa comunidade. Porque se nós não tivermos esse estilo de vida, queridos, se nós não tivermos conectado com uma comunidade, se nós cortarmos o cordão com essa comunidade, nós automaticamente estamos cortando o cordão também com o Pai Nosso que estás nos céus. É tão forte isso que Deus vincula aqui nessa oração o perdão dos nossos pecados, que nos mantém em comunhão com o nosso Pai. Ele vincula este perdão e este vínculo do Pai com o vínculo com essa comunidade de irmãos com os quais nós vivemos. E Jesus inclui isso, embute isso na vida de oração diária, porque diariamente nós precisamos checar as nossas conexões. Eu preciso checar quando eu entro no meu quarto para orar. Eu preciso checar como vai a minha conexão com os meus irmãos. Se há alguma mágoa, se há algo que me desvincula do meu irmão, automaticamente está também me desvinculando do reino de Deus, está me desvinculando de Deus. Isso é extremamente sério. Não é à toa que talvez o maior problema hoje dentro da igreja como um todo seja exatamente o problema de relacionamento e de mágoa. Quantas vezes muitos cristãos praticam o distanciamento social, que hoje está tão em moda. Tem cristão que pratica esse distanciamento social da seguinte forma: o irmão fulano de tal lá e está pisando na bola comigo, então está perdoado, mas eu quero um distanciamento social, não quero andar perto dele, porque ele me faz mal. Então essa pessoa está cortando o vínculo, ela está tendo esse distanciamento social com o irmão, só que automaticamente ela também está criando um distanciamento social com Deus, porque Deus é o Pai Nosso, Ele nos convidou para vivermos em comunidade e Ele inseriu esse princípio de checagem. Então a oração nesse caso aqui é uma checagem, como está a minha conexão com o meu irmão. Se não está bem, não vai estar bem com Deus. Então no meu momento de oração, a primeira coisa, depois de chegar diante de Deus, eu preciso checar o meu coração como está nesse aspecto de conexão com os irmãos. Paulo é tão sério nisso que ele coloca em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 31, Paulo diz, ele está falando aqui, ministrando o momento da ceia, que nós fazemos todos os meses, e possivelmente a semana passada você celebrou a ceia, mas tem uma advertência muito séria de Paulo, que ele diz assim, versículo 28, 1 Coríntios 11, 28 a 31, diz assim, que cada um examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Irmãos, isso aqui é muito, mas muito sério. Paulo está falando que o momento da ceia, nós deveríamos chegar na ceia já com o exame da nossa vida realizado. Nós deveríamos fazer a checagem, porque Paulo está dizendo o seguinte, que quem não checou e come e bebe o cálice, sem discernir o corpo, sem discernir que nós vivemos em comunidade e nós precisamos estar conectados, ajustados uns com os outros, se nós tomarmos o cálice sem discernir o corpo, aquilo que era o cálice para a nossa justificação, que é o sangue de Cristo, Paulo está dizendo que vira juízo para nós, é o cálice do juízo. Por quê? Porque não discerniu o corpo. Isso é muito sério. E aí Paulo vai e alerta para a igreja de Corinto e vale para nós também. Ele fala, é por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. E ele está dizendo de pessoas que morreram. O que Paulo está dizendo? Se eu quebro a comunhão com o meu irmão,
eu estou quebrando a comunhão com Deus, aí vem a doença, e pode ser doença física mesmo, vem a fraqueza espiritual, muitas pessoas que se tornam fracas espiritualmente, e ele fala até de pessoas que morrem antes da hora, porque quebraram a conexão com o corpo. Isso é tão sério que Jesus inseriu isso, essa checagem, no nosso tempo de oração. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, da mesma forma como eu perdoo. Senhor, eu estou em conexão com os meus irmãos. Se algum irmão me pisou na bola comigo, me magoou, Senhor, eu já declaro ele liberado, porque eu sei que o Senhor também já me declarou liberado. Então essa checagem no momento da oração, isso é super importante. O último ponto aqui desse aspecto da oração, que é o ponto central que eu quero focar hoje, Jesus ele ensina a orar: venha o teu reino. O que Jesus está dizendo aqui? Ele coloca o foco da nossa vida e o foco da nossa oração no reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, 33, ele fala: buscai primeiro o reino. E aqui ele está dizendo: venha o teu reino. Então a nossa vida é buscar o reino. A nossa vida é viver pela ótica do reino de Deus. Isso é tão sério que eu quero mostrar para você, e talvez você vai se surpreender com isso. Nós entendermos que a nossa vida de oração é muito mais do que chegar diante de Deus com uma lista de pedidos de oração, e não é errado, nós podemos ter sim a nossa lista, é bom ter até para testemunho, mas o que Deus espera de nós é muito mais do que isso, queridos, é muito mais do que simplesmente pedirmos para Deus: supre as minhas necessidades, que está incluso no momento de oração, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa o meu emprego, abençoa a minha saúde. Tudo isso faz parte sim na oração, mas o ponto central da oração não é esse. O ponto central da oração, a principal, preste muita atenção nisso, a principal, ou uma das principais atividades, ações, serviço de um cristão na terra é orar. Agora, como isso se dá? Eu quero te mostrar o efeito da nossa oração no céu, porque a oração é um ato de fé e muitas vezes nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual enquanto nós estamos orando. Por isso que nós precisamos, a Bíblia fala que aquele que se achega a Deus precisa ter fé. Então, para nós entendermos e alimentarmos a nossa fé, o Espírito Santo deixa registrado na palavra de Deus o efeito da nossa oração, não só no momento que nós estamos orando ou no momento seguinte, mas é quase que um efeito eterno das nossas orações nos céus. Eu vou dizer para você, querido, oração mexe com os céus. Olha aqui, vamos abrir e a gente vai entender isso. Apocalipse capítulo 5, verso 8. João registra o seguinte, aqui nesse momento, só para a gente entender, João ele teve a visão lá no livro do Apocalipse. Jesus falou para ele: eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. E João ele teve um vislumbre, se descortinou diante dele os mistérios do reino, a manifestação do reino de Deus que vai acontecer na terra. João enxergou tudo isso, como que isso ia acontecer, a série de eventos que ia acontecer, mas o início dessa revelação, João teve a visão de um livro selado. E esse livro tinha 7 selos, e a Bíblia fala que João começou a chorar porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Aí chegou um ancião para ele e falou: não chores, porque o Cordeiro que morreu, mas está morto, ele é digno de abrir o livro, de abrir os selos e abrir o livro. E esse livro aberto, depois nós continuarmos o Apocalipse inteiro, fala sobre a abertura desse livro, fala sobre os eventos, o juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre o anticristo, o juízo de Deus sobre Satanás, o juízo de Deus sobre aqueles que não são de Jesus, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, fala sobre a recompensa dos santos, fala sobre a instauração da Nova Jerusalém na terra. É uma série de eventos, tudo isso estava selado nesse livro. Mas olha só, eu estou dizendo tudo isso para a gente dar valor para o momento onde os selos que estavam mantendo esse livro fechado, quando os selos começaram a ser abertos. Sabe o que aconteceu na abertura dos selos? Quando o primeiro selo ia ser aberto, está lá Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: quando ele, o Cordeiro, pegou o livro e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. E o que tinha nessas taças de ouro? Estavam cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Irmão, pensa comigo.
a oração que eu faço, que Jesus ensinou, entra no seu quarto e declara: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus. Essas orações, elas vão enchendo uma taça de Deus e vai chegar o momento que essa taça vai se completar e Deus vai falar: Agora vem o juízo sobre a terra, agora vem a recompensa daqueles que são santos. O que determina isso? A nossa oração. Irmãos, isso é muito sério. Isso é um privilégio indescritível. Olha mais aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5. De novo, então teve a abertura dos selos, mas olha aqui agora, quando o 7º selo foi aberto, o último selo, quando o livro efetivamente ia ser aberto, diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. É quase que as pessoas perderam nos céus, todos os seres viventes, os anjos, é como assim, eles perderam o fôlego. Uau! E aí diz assim: então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Irmãos, isso aqui é muito emocionante. Isso aqui é muito emocionante. A minha oração e a sua oração, quando nós fazemos essa oração focada: Senhor, vem o teu reino. Senhor, destrói as obras de Satanás. Senhor, estende o teu reino. Senhor, faz justiça. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, salva. Quando nós fazemos esse tipo de oração, queridos, a nossa oração está sendo acumulada lá. E essa oração vai vir como resposta a ira de Deus contra o diabo, contra o inferno, contra o pecado, mas a recompensa de Deus aos cristãos vem como resposta da nossa oração. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar a soberania, a graça de Deus de nos fazer participantes? Irmãos, nós não somos uma peça acessória nesse grande plano de Deus. Nós não somos apenas observadores da ação de Deus. Nós somos parte ativa através da nossa oração. Nós somos parte ativa dos sonhos e dos planos de Deus sobre a terra. Leia, por exemplo, Apocalipse capítulo 21, quando fala da nova Jerusalém, que vai descer dos céus como uma noiva ataviada ao seu noivo. Quem traz isso? A nossa oração. Nós somos parte ativa. Nós somos esses trabalhadores que estão trabalhando não só com atividades ministeriais dentro da igreja, nos dias de culto, mas é a nossa vida diária de oração. É o trabalho dos santos na terra. É o trabalho dos santos na terra. Isso é muito forte, isso é muito impressionante. É por isso que Jesus diz, lá em Marcos 11:17, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Nesse tempo de pandemia nós temos visto isso, uma das coisas que Deus está chacoalhando a igreja e nos levando de fato a ser pessoas de oração. Porque agora nós temos as nossas lives de oração, nós temos reuniões de oração na célula, através do Zoom, nós estamos em contato com os irmãos e nós começamos a declarar: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é muito profundo, muito mais profundo do que nós imaginamos, e nós fazemos parte dessa obra maravilhosa de Deus na terra. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é a parte central da nossa oração. Nós podemos incluir isso, obviamente, depois de verificar a nossa vida, se não tem nenhuma desconexão com ninguém. Senhor, eu não quero ter mágoa com ninguém, a mágoa me distancia do Senhor e me distancia das pessoas. Então nós checamos isso, nós declaramos: venha o teu reino. Aí você pode orar: o pão nosso de cada dia, Senhor, supre as minhas necessidades aqui hoje, e assim por diante. Você pode ter a sua vida ativa de oração, mas o ponto central é: venha o teu reino, Senhor. Agora, voltando lá para Mateus, capítulo 6, agora o versículo 16 e 17, olha que impressionante isso. Jesus diz assim:
quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que já estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto. Você percebe que Jesus usa os mesmos termos, a mesma frase que ele usou quando vocês orarem. E depois ele diz, ao orarem. Agora ele diz, quando vocês jejuarem. E depois ele diz assim, quando jejuarem. Então, o que Jesus está colocando aqui? A oração e o jejum no mesmo patamar de importância e no mesmo patamar da atividade dos cristãos nessa terra. Isso é muito revolucionário, muito revolucionário. E quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, nós precisamos ter revelação disso, do que significa, da importância da oração, mas também da importância do jejum, porque o jejum, para a grande maioria dos cristãos, é só um acessório, talvez para alguém muito especial, muito com uma responsabilidade ministerial, mas Jesus está dizendo que isso faz parte da atividade dos cristãos nos dias de hoje. Então, queridos, isso é muito importante, ouvir as palavras de Jesus e praticar para que nós não sejamos abalados. Mas vamos aqui então entender um pouquinho mais profundo o porquê que o jejum é necessário e qual é o efeito do jejum. Assim como nós vimos da oração, eu quero bem rapidamente aqui dar uma passada com vocês, nós entendermos qual é o efeito do jejum, qual a importância do jejum na vida cristã. A pergunta que eu faço para nós entendermos isso, qual é o primeiro pecado? O primeiro pecado não foi o pecado que Adão cometeu no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Antes disso, já existia pecado. E que pecado é esse? É o pecado de Satanás. A Bíblia nos revela isso em Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos só ler 2 versículos aqui. Esse texto de Ezequiel é um texto profético que fala exatamente do momento onde houve uma rebelião nos céus, onde Satanás, que era Lúcifer, anjo de luz, formoso, criado por Deus, numa posição muito alta, a Bíblia fala que ele quis ser Deus, ele quis estar no lugar de Deus. E como que isso aconteceu? Então, tanto Isaías 14, como Ezequiel 28, nos revela profeticamente como aconteceu. Então, vamos lá. Ezequiel 28, 14 diz assim: você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Então aqui descrevendo quem era Lúcifer. Aí diz assim, o próximo versículo: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei na terra e o coloquei diante dos reis para que o contemple. Então, qual foi a origem do pecado aqui descrito por Ezequiel, que aconteceu isso no coração de Lúcifer? Foi o orgulho. Ele quis ser mais do que Deus. E entendendo isso, é muito importante a conexão disso com o jejum, porque o orgulho, a partir do momento que o homem pecou, ele pecou desobedecendo a Deus e ele abriu completamente o espaço para o domínio de Satanás, para a implantação do reino das trevas, e aquilo que estava no coração de Satanás também passou a estar no coração do homem. Tanto é que em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus fala que assim como foi o primeiro homem Adão, todos os homens se tornaram, mas assim como o segundo Adão, Cristo, aqueles que estão em Cristo também se tornaram. Então o primeiro homem Adão, ele trouxe dentro de si essa estrutura maligna que estava no coração de Satanás. Então o orgulho passou a fazer parte intrínseca, parte ativa da alma humana. Tanto que a alma, ela é definida, a alma são os meus pensamentos, são os meus sentimentos e a minha vontade. E é exatamente aqui que forma a estrutura para uma ação maligna. As intrigas estão aqui, as discórdias estão aqui, os milindres estão aqui, as ofensas estão aqui, as divisões estão firmadas nesse tripé: o que eu penso, o que eu quero e o que eu acho, o que eu sinto. Isso é a estrutura da alma. E para Deus, o orgulho, e é muito importante a gente saber, nós vamos entrar muito fundo nisso por causa do tempo,
mas o orgulho, ele faz parte ativa da alma humana. Mas para a gente entender, quando a gente se converte, nós nascemos de novo, onde nosso espírito é feito exatamente a imagem e semelhança de Deus. Nós renascemos no nosso espírito que tinha ficado distante de Deus. Então, o espírito é novo, a alma é a mesma. É a mesma alma que Adão tinha. E nós vamos precisar lidar com a nossa alma no nosso percurso da vida. E um dos pontos centrais para nós vencermos Satanás é quebrar a estrutura de orgulho que há no nosso coração e que dá base para a destruição de Satanás. Nós temos que quebrar, por isso nós precisamos entender como funciona isso. E essa estrutura da alma, onde o diabo planta o pecado, é exatamente onde reside o orgulho. Então, todos nós, e eu me incluo, todo ser humano, ele tem essa estrutura, essa base de orgulho incrustada na sua vida. E nós precisamos ter ciência disso para poder quebrar essa estrutura e viver a vida que Deus tem. Porque o orgulho, queridos, para Deus tem cheiro de Satanás. Uma pessoa que tem qualquer estrutura de orgulho na sua vida, eu penso, eu quero, eu sou diferente, me ofendeu, pisou na bola comigo, não quero saber mais. E essas histórias todas que a gente sabe, tudo isso tem como base orgulho. Para Deus isso tem cheiro de Satanás. Por isso que Tiago capítulo 4 fala o seguinte: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça humilde. Assim como Deus resistiu a Satanás, expulsou Satanás, aquele que tem cheiro de Satanás é insuportável para Deus. Por isso que nós precisamos analisar muito bem a nossa vida para quebrar o orgulho. Agora, Cristo também tem um cheiro. Qual que é o cheiro de Cristo? Bem rapidamente, Filipenses capítulo 2, verso 2 a 11, esse texto é muito importante, que mostra a manifestação de Cristo como que se deu. Diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora olha o versículo 5. Tende em vocês o mesmo modo de pensar, numa outra tradução fala o mesmo sentimento de Cristo, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que impressionante isso. Então o diabo, por causa do orgulho, ele se exaltou e foi precipitado ao ponto mais baixo. Jesus, por causa da humildade, ele se humilhou e foi no ponto mais baixo, a ponto de ser pisado e rejeitado pelos homens. O que aconteceu? Esse é o perfume que agrada a Deus. A Bíblia fala que Deus o exaltou e colocou num lugar de destaque. O nome que está acima de todo nome é o nome de Cristo Jesus. Então nós temos esses dois modelos. O que o orgulho promove na vida da pessoa e o que a humildade promove na vida da pessoa. Agora, só voltando um pouquinho, queridos, o fato de nós vivermos em comunidade requer de nós pisar o nosso orgulho o tempo todo. Porque nós vamos sim ser confrontados, nós vamos sim ser ofendidos, nós vamos sim ter problemas, porque nós somos imperfeitos e vivemos junto com pessoas imperfeitas. Qual que é a solução para muita gente? Não quero mais relacionamento, e corta a comunhão. Ao invés de olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu quero quebrar o meu orgulho e ter comunhão com os meus irmãos, eu quero ter o mesmo sentimento de Cristo. Ele veio para o lugar que ele não precisaria estar, mas ele veio por causa de humildade, ele deixou a glória de Deus e se posicionou na posição humana, na categoria humana. Isso é humildade. Então, queridos, a humildade nos torna ricos, a soberba, o orgulho, nos torna pobres e repugnantes diante de Jesus. Agora, alguém pode me perguntar: mas, Gumer, qual que é a relação com orgulho e jejum? Aí que entra uma arma poderosa. Porque
como nós nos humilhamos. O jejum serve para humilhar a nossa alma. Isso é muito forte. Para nós isso talvez seja alguma novidade, mas para o judeu, quando a Bíblia fala, desde lá de Levítico, Deus estabeleceu o jejum como um estatuto perpétuo para eles. Tem lá o dia do jejum, o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão também, onde eles iam se humilhar. Mas toda vez que a Bíblia falava, humilhe-se diante de Deus, eles já ouviam e entendiam, era jejuar. Quando Deus falava jejue, eles já entendiam que isso era humilhação. Então são duas coisas completamente conectadas. Por isso que Jesus disse para os discípulos, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, porque os hipócritas estavam usando o jejum para se exaltar. E Deus falou, isso é repugnante, porque eles querem ir para a praça pública e dizer, olha, eu estou jejuando. Jesus falou, não faça como eles estão quebrando o efeito do jejum, porque o jejum é exatamente o contrário. O jejum é se humilhar diante de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia, bem rapidamente. Um texto muito chocante, talvez o pior rei de Israel foi o rei Acabe, o rei que deu espaço para Jezabel, e Jezabel para Deus virou até um espírito, um sinônimo de dominação, um sinônimo de idolatria, de prostituição, e foi na época do rei de Israel, o rei Acabe, que isso aconteceu, porque Acabe ele deu espaço para adoração. Assim, foi um momento horrível da nação de Israel, e foi nesse momento que Deus levantou o profeta Elias, e Elias profetizava a ruína de Acabe, e ele fez isso quando Acabe, simplesmente por causa de uma vaidade pessoal, ele viu uma vinha, que era a vinha de Nabote, e ele quis comprar, e ali Nabote não quis vender, era da família dele, ele falou, eu não posso vender isso. E Acabe ficou muito chateadinho, aí Jezabel falou, deixa que eu dou um jeito. Ele foi lá, matou Nabote, a família inteira de Nabote, e pegou aquele campo e falou, tá aqui de presente para você, Acabe. Esse é o espírito de Jezabel. Então, quando isso aconteceu, Elias foi, e com a palavra de Deus, ele profetizou a ruína de Acabe. Mas olha o que Acabe fez, irmãos, isso é incrível e serve pra gente como exemplo. Olha o que Acabe fez. 1 Reis, capítulo 21, verso 27 a 29, diz assim, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, as palavras de Elias, ele rasgou as suas vestes, cobriu a carne de pano de saco e jejuou. Dormia em cima de sacos, andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbista, dizendo, não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do filho trarei este mal sobre a sua casa. Olha que coisa incrível. Pior rei de Israel, que fez coisas horríveis, mas o dia que ele resolveu jejuar e se humilhar, subiu um cheiro agradável a Deus. E Deus falou para Elias, eu não vou mais fazer aquilo que eu disse que ia fazer sobre ele. Eu vou fazer sobre os filhos dele, mas nos dias dele eu não farei. Por quê? Porque ele se humilhou. Como? Através do jejum. O jejum quebra a nossa alma, quebra o nosso orgulho. Veja, por exemplo, a história dos ninivitas, que era uma nação terrível, terrível. E Deus colocou Jonas para profetizar contra aquela nação. Só que o que aconteceu? Eles se humilharam em jejum. O que aconteceu? Qual foi a resposta de Deus? Deus perdoou os ninivitas. E até Jonas ficou bravo com isso. Jonas ficou bravo. Agora, para terminar, 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ver aqui a combinação de jejum e oração, o efeito que isso traz na nossa vida, esse potencial dessa atividade cristã. E diz assim, 2 Crônicas 7, verso 13 a 14, diz assim, Deus falando para Salomão, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus está dizendo aqui, esse momento que Deus fala isso para Salomão, era um momento de glória para Israel. Foi na inauguração do primeiro templo, o templo de Salomão, onde a glória de Deus se manifestou. Mas Deus já conhecia o povo. E Deus falou, eu quero dar uma dica para vocês, se os céus se fecharem, se as coisas começarem a ficar complicadas aqui, saiba que alguma coisa vocês estão fazendo, vocês se desviaram do meu caminho, o orgulho e a soberba levaram vocês distante de mim, vocês se tornaram idólatras. Mas, se isso acontecer, e aí ele diz aqui, se vocês se humilhar, e humilhar aqui a palavra é a mesma para o jejum, se vocês se humilhar, se vocês orarem
e se vocês buscarem a minha face e se converterem do seu mau caminho, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos aqui 7 passos para a restauração. Então 3 desses passos, ou melhor, 4 desses passos são nossos. Então a Bíblia está dizendo aqui, se você se humilhar ou jejuar, orar, se converter dos maus caminhos, como diz aqui, se humilhar, orar, buscar a minha face, que significa santificar-se, olhar para dentro de si mesmo, pedir perdão dos pecados, perdoar os que devem. Se vocês fizerem isso e se converterem do mau caminho, ou seja, mudar de atitude, aí Deus vai dar 3 passos na nossa direção. E que passos são esses? Aqui diz, esses outros passos são os passos de Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Sararei a terra. Essa é a combinação, jejum, oração, com confissão, com a abertura do coração diante de Deus, perdoando os que nos ofenderam, liberando a vida das pessoas, mudando de atitude. Isso atrai o favor de Deus. A Bíblia fala que Deus ouve dos céus, Ele perdoa os pecados e Ele sara a nossa terra. Não é lindo isso, queridos? Então, jejum e oração são 2 atividades essenciais do reino de Deus que Jesus nos convida a participar ativamente da restauração que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, do reino de Deus sendo implantado na terra. Essas 2 atividades do cristão, 2 atividades essenciais. E nos dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, são dias onde Deus está falando profundamente isso conosco, porque Deus quer fazer de nós pessoas inabaláveis. No nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Então, queridos, eu quero agora, para arrematar essa palavra, eu quero orar. Eu sinto que o Espírito Santo está levantando um exército poderoso. Deus vai fazer coisas incríveis nas nossas vidas. Nós estamos sonhando, só em Barueri nós temos 1000 lives. E Deus está estruturando a nossa vida para isso. Deus está levantando esse exército poderoso que vai trazer o reino de Deus de uma forma poderosa. Então eu quero orar por você agora. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado esse exército. Obrigado por esses irmãos amados que o Senhor tem nos dado, Senhor, como presente. E nós estamos aqui, Senhor, para treinar, para equipar, ó Deus, para que cada um possa viver no seu potencial máximo. Eu declaro esse exército se levantando, eu declaro, Senhor, a tua igreja poderosa, Pai, poderosa, escrevendo uma história na terra, Senhor, no nome de Jesus, que esses princípios, ó Pai, de oração e jejum, para ter uma vida inabalável, estejam enraizadas no nosso coração, Senhor, e nos leve, ó Pai, para essa dimensão que o Senhor pretende. Eu abençoo a vida de cada um, eu abençoo a igreja triunfante que o Senhor tem levantado. Obrigado por fazermos parte. Obrigado porque nós não somos acessórios simplesmente. Obrigado porque nós não somos, ó Deus, uma parte passiva. Nós somos uma parte ativa, Senhor, do Teu reino. E o Senhor conta conosco. E a nossa oração e a nossa palavra é: Senhor, eis-nos aqui, no nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com você, meu querido, hoje e sempre, no nome de Jesus.